a Ludmila Lins Grilo, ela disse agora, né, que não vai recorrer da aposentadoria. Nesse momento histórico, ela não acredita mais na justiça brasileira. E isso, meus queridos amigos, passa uma imagem terrível. O judiciário, até nas pesquisas que são feitas de opinião pública, já está lá embaixo. As pessoas não veem mais credibilidade na justiça. Esse aparelhamento por ativistas do Poder Judiciário em todas as instâncias não é só no Supremo. É na primeira, na segunda instância, no STJ. Mas a contaminação vinda de cima, eu acho que é o grande problema que atinge todas as instâncias, porque daí o cara lá de baixo se sente empoderado para fazer qualquer porcaria, né, Adriles? Eu acho que tem duas coisas, né? Tem a influência maligna de uma jurisprudência ou de uma falta de jurisprudência, de uma autoprudência que o Alexandre de Moraes coloca, colocando inquéritos ilegais, com tipificações criminais que não existem, inquéritos que não existem, em que o juiz se coloca como vítima, como promotor e como juiz daquilo que ele acha que foi vitimado. Ou seja, é uma jurisprudência que não existe nem no Brasil, nem em qualquer democracia ocidental séria no mundo. Você tem essa influência e você tem um medo. Você tem, por exemplo, essa última situação da cassação do Deltan Dallagnol, eu conversei com alguns juristas e tem matérias de pessoas até de esquerda dentro do Globo falando assim, olha, todas as fontes consultadas juristas dizem que essa cassação foi totalmente atípica e totalmente ilegal em todas as instâncias, mas todas essas fontes juristas pediram off, porque elas têm medo. Então tem duas coisas maléficas conjuminadas aí. Você tem a influência maligna de uma injustiça patente, que contamina todas as demais esferas, e você tem o medo daqueles juízes, daqueles juristas que estão percebendo a gravidade e a autocracia de um judiciário que está mandando e está atropelando as leis, atropelando a Constituição, e que não fazem nada por medo. Ou seja, e aí você tem a coisa mais maléfica do mundo. Você já tem todas as instituições desacreditadas, o Congresso desacreditado, você tem o Executivo desacreditado, você tem agora também o Judiciário desacreditado, em conjunto com uma mídia desacreditada. O Brasil vive uma distopia de falta de crença em todas aquelas pessoas que deveriam fazer justiça, todas aquelas pessoas que deveriam falar pelas pessoas, e essas pessoas que falam em nome da democracia estão solapando a democracia. Então o brasileiro comum, o brasileiro médio, ele não tem mais a quem recorrer, não tem mais a quem confiar, porque a mídia, o judiciário, o legislativo, o executivo, todos, e na frente de todos, na cara de todos, estão enganando essas pessoas. Agora, a Ludmila dá um único aceno de esperança. Ela falou que não vai recorrer, porque ela não acredita na justiça brasileira, porque ela tem toda a razão. A justiça brasileira se transformou num princípio de injustiça. Mas ela diz que talvez essa percepção popular de que tudo está conspurcado, essa percepção popular clara, a despeito do medo, tem da justiça, que virou uma injustiça persecutória latente, possa fazer que haja algum tipo de insurreição em algum momento, não sei da parte de quem, de que esfera, de que instituição, que faça com que as pessoas percebam, quer dizer, as pessoas já perceberam, que faça com que o país reaja a essa injustiça latente. Eu tenho certeza absoluta de que em algum momento essa injustiça vai cair. Esse tirano que se coloca no lugar da lei vai cair. Eu não sei até quando. Eu não sei até quando que o país vai suportar essa situação. Pode ser um ano, pode ser um mês, pode ser 10 anos, pode ser 20 anos. A questão é essa. Viver sob a foice, sob o carrasco de um homem que se coloca no lugar da justiça, da lei, da democracia e que tem solapado toda a justiça do país. Mas eu quero jogar para a Duda na linha dessa movimentação, Duda. Ela só vai acontecer se a gente tiver mais desembargadores como Sebastião Coelho, que apontam e colocam o dedo na ferida, que mostram onde está o problema do judiciário sem medo, que vão furar a bolha do corporativismo. Olha a altivez do desembargador Sebastião. A gente pode tratar de 1 milhão de assuntos aqui com ele, mas ele agiu de maneira honrosa e mostrou sem medo para o que veio. Sim. Sem medo, porque hoje a gente está falando da contaminação pelo medo, que engessa as pessoas, e no caso do Sebastião é exatamente o oposto. Ele está peitando o corporativismo dos magistrados, que foi pedindo a cabeça dele, o corporativismo do Poder Judiciário no seu órgão de cúpula mais alto, que é o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, não é qualquer coisa, que as pessoas bebam dessa fonte, que as pessoas se inspirem nele, né, para promover a mudança. Porque conosco, nós somos a vítima
Então, o medo, ele vai ser natural. O que importa é a forma como você lida com esse medo. Você pode deixar o medo te paralisar e te prostrar e você some da sua vida pública, você some da internet, você abaixa a cabeça para tudo. Ou você pode usar o seu medo e a sua indignação como um combustível para agir de forma inteligente e fazer o que deve ser feito. Porque os nossos carrascos, eles não têm medo. E é aquilo que o Marco falou. A partir do momento em que você tem o mais alto escalão, né, do judiciário do país, desrespeitando a lei, desrespeitando a Constituição ininterruptamente, isso dá gatilhos para que os cargos mais baixos, os advogados comuns, os juízes comuns, cometam esse tipo de arbitrariedade, como foi o caso da juíza que condenou o Léo Lins, né? Em quem vocês acham que ela se inspirou? Ela deve ter um quadro do Alexandre de Moraes na mesa de cabeceira dela, né? Porque é de um autoritarismo que ela tem que ter se inspirado em algum lugar. E quando você tem o posto mais alto do judiciário brasileiro inventando crimes como flagrante perpétuo, por exemplo, para justificar a prisão de opositores políticos, de pessoas que dizem coisas desagradáveis, é óbvio que isso vai se espalhar para os escalões mais baixos. E aí vai chegar num ponto muito perigoso, porque o direito vai acabar sendo totalmente corrompido, de dentro para fora, de fora para dentro, de cima para baixo, de baixo para cima. Então, é muito importante nós termos juízes como a Ludmila, nós termos desembargadores como o Sebastião, pessoas que saibam se posicionar, porque apesar do medo, elas são fortes e elas sabem que a defesa do que é certo é mais importante, porque moderação na defesa da verdade é serviço prestado à mentira. Simples assim.